Bom dia, segundo ano, vamos dar continuidade nessa aula de língua portuguesa. E hoje vamos começar com predicação verbal. Antes de começar, nós vimos sobre predicado, vimos tipos de... Desculpa, nós vimos sobre sujeito, tipos de sujeito, e agora vamos falar sobre o predicado. Lembrando sempre que as palavras mais importantes de um enunciado são o verbo e o substantivo. E não tem como, nós sabemos que as orações, ela pode até não apresentar o sujeito, mas falar um enunciado que não apresenta predicado é impossível. Então, nós temos frases sem verbos, mas se queremos falar alguma coisa de alguém ou de alguma coisa, nós temos que ter um verbo, certo? E aí nós temos já o predicado da predicação, verbal, nominal, verbo nominal, e aí, para compreender isso, vamos estudar sobre a transitividade verbal. Quem vai, quem fica, quem não precisa de complementos. Então, o verbo, ele se classifica quanto à sua transitividade. O que é isso, transitividade? Transitividade vem de trânsito. Então, há verbos que têm sentido completo, mas a maior parte dos verbos exige que complemente-se alguma coisa. Então, observem essa frase. Na rua, sem sol, ninguém ri. É uma frase do escritor Mário Lago. Eu não preciso explicar ri o quê, ri de quem, ri, simplesmente ri, certo? Escrevia tanto que os dedos adormeciam. Também não preciso explicar, adormeciam o que, o quem. Adormeciam. É um verbo que ele é completo no seu sentido. Então, quando um verbo que é completo no seu sentido, ele é significativo, sozinho ele constitui o predicado, o seu sentido é completo, nós chamamos de verbo intransitivo. Então, não há necessidade de completar o sentido do verbo. Exemplos aí da apostila, a velha igreja desabou. As crianças brincavam, o carro parou. Acaba ali no verbo, certo? Não há o que explicar depois disso. É perfeitamente compreensível. O verbo intransitivo pode vir acompanhado de algumas informações, em geral, com a função de adjunto adverbial. Então, a velha igreja desabou pela manhã. Eu posso determinar o tempo pela manhã, quando ela desabou. As crianças brincavam livremente no quintal. Na frase anterior, brincavam já era suficiente, mas se eu quiser especificar o local, o adjunto adverbial sempre vai indicar o local, então eu acrescento mais essa informação. O carro parou. Eu compreendo que o carro parou, não há necessidade, mas eu posso completar dizendo na rua por falta de gasolina, certo? Então, esses são os verbos intransitivos, quando o verbo basta a informação que o próprio verbo está passando. Nós temos também os verbos transitivos. Então, esse sim, esse exige uma complementação para que o seu sentido fique completo. Observem, o estudante analisou.
Ok? Analisou o quê? Então, não é suficiente essa informação, precisa saber o que ele analisou. A biblioteca admitirá. Quem? O quê? Este jovem gosta de. Eu preciso completar. Quem gosta, gosta de alguma coisa, de alguém. Os garotos ofereceram. Não é suficiente eu falar isso. Eu preciso completar. Então, esses verbos, eles precisam ser completados. E aí nós vamos ver quando que ele é direto e quando que é indireto. Há duas formas aí de complementar. Com complementos que não exigem preposição e os indiretos em que a preposição é obrigatória. Ela vai ter que aparecer. Aí nós vamos dizer que o complemento intermediado pela preposição é o objeto indireto. Então, transitivo direto é o verbo que exige um complemento obrigatoriamente. Desculpa, objeto direto é o verbo que exige um complemento não proposicionado. Fazer sambas lá na vila é um brinquedo, um verso de Noel Rosa. Fazer sambas. Então, fazer o quê? Sambas. Eu não preciso aí de nenhum conectivo. Na Alameda da Poesia, chora rimas. No indireto, o verbo que exige um complemento obrigatoriamente é regido de preposição. E nós chamamos esse objeto de objeto indireto. Eu estou retomando esse assunto porque na execução dos exercícios, inclusive nós vamos utilizar apenas siglas, tá? Mas vamos esclarecer aqui, caso alguém tenha alguma dúvida, sobre a transitividade verbal, porque isso facilita a compreensão, identificar aí os outros elementos para uma análise, certo? Então, conhecer o verbo e a sua transitividade é fundamental. Um trecho da música do Caetano Veloso. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento. Pensa em, quem pensa, pensa em alguma coisa. Então, olha aí a preposição. Verbo transitivo direto e indireto. Então, ocorre também que o verbo, além de pedir um complemento direto, também vai exigir um objeto indireto. Ele tem um sentido incompleto, ele precisa de dois complementos, tá? Então, enviando à terra o derradeiro beijo. Quem envia, envia alguma coisa para alguém. Ele contava-lhe anedotas e pedia-lhe outras. E aqui nós temos os pronomes fazendo a função de objeto indireto. Vou detalhar isso mais tarde nos exercícios, certo? Então, reforçando aí, o objeto direto. Nós vamos sempre fazer a pergunta o que, a quem, de que, o que, a quem. Então, retomando os exemplos anteriores, o estudante analisou. Analisou o quê? Quem analisa, analisa alguma coisa. A biblioteca admitirá. Quem? Quem admitirá? Alguma coisa ou alguém. Este jovem gosta de. Gosta, quem gosta, gosta de quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. E ofereceram. Os garotos ofereceram o quê? A quem? Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém.
verbo transitivo classifica assim, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Então, no transitivo, nós temos estes casos, o direto e o indireto, quando ele exige dois complementos. No direto, veja estes exemplos. O público visitou na página 3, acompanhem aí na apostila, página 3. O público visitou. Os verbos em destaques, visitar, ele é direto. Exige o complemento, o quê? Então, o público visitou o quê? A exposição na Praça Tiradentes. Todo o complemento, tudo que vem depois é um objeto direto. Esse a é um artigo apenas. O texto narra. O que o texto narra? Um fato comum do dia a dia. Todo esse enunciado restante é o complemento, é o objeto direto. Deixa eu colocar mais exemplos aqui para vocês. Nós vamos ver ainda os verbos de ligação, que é um verbo que não é nocional, sem significação precisa, que liga o sujeito a uma característica, qualidade, estado ou condição. O verbo de ligação ele vai aparecer no predicado nominal. E, o seu complemento, aliás, não é complemento, o que vai aparecer nessa situação é o predicativo do sujeito. Então, verbos de ligação: ser, parecer, ficar, permanecer, parecer, são todos verbos de ligação, não são verbos de ação. Nós temos os verbos que têm estado permanente, estado transitório. Então, exemplos de verbos em situação permanente. Somente Deus é imortal, deve ser. Estado transitório. A cachorra estava doente. Então, um estado. Ela não é doente, ela apenas estava doente. Verbos que expressam mudança de estado. Para sempre fiquei pálido e triste. Então, não é uma característica. De uma hora para outra, ele pareceu pálido. Verbos que têm esse aspecto de continuidade de estado. Rio de Janeiro continua lindo. Então, o verbo continuar. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar e continuar. E aparência de estado. Antônia, você parece uma lagarta listrada, de Manuel Bandeira. Verbo parecer. Então, dá uma ideia, né, de uma aparência. Observação importante, tá? O verbo ser, ele é intransitivo quando significa realizar-se ou ocorrer, aparecendo sempre acompanhado de adjunto adverbial de tempo ou de lugar. Por exemplo, o jogo será difícil, o jogo será às 16 horas, o jogo será no estádio municipal. Nós temos os verbos ser, estar, permanecer, ficar e continuar, também quando indica uma posição do sujeito no lugar. Então, quando eu digo assim, o aluno está, ok, está o quê? Nervoso. O aluno está na sala do diretor. A garota permanece triste. Eu não posso dizer a garota permanece. Nesse sentido aqui, ela exige, o verbo exige um complemento, que é o predicativo do sujeito. A garota permanece em seu quarto. Aqui, em seu quarto, adjunto adverbial.
E aí nós temos os tipos de predicado. Nós vamos especificar em aulas, vamos falar só desses casos, né? Quando que ele é verbal, quando que é nominal, quando é verbo nominal. Mas na aula de hoje eu quis retomar aqui para esclarecer sobre a transitividade. Se continuar, porventura alguém tem alguma dúvida, por favor, coloquem lá no e-mail, professora, não entendi, professora... Então, coloquem lá e eu esclareço. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade aos tipos de predicado, mas já na execução dos exercícios, certo? Eu vou marcar uma bateria de exercícios e daí nas próximas aulas faremos apenas a correção. Eu mando para vocês via... Vou pedir para a coordenadora passar essas informações nos e-mails de vocês, tá bom? Um bom dia e bom restante de semana.